Se aquele fundo numa determinada janela ele fica com 10% de vacância, o investidor médio de fundos imobiliários ele joga este fundo na lama, como se isso fosse o fim do mundo. Pode ser o fim do mundo, pode ser o presságio do fim do mundo se você tem ativos ruins. E o mercado não deu a devida atenção para todo o movimento. Hoje eu venho com mais um vídeo provando que eu leio os comentários de vocês. Vocês estavam pedindo para que eu começasse a falar um pouquinho mais de casos específicos de fundos imobiliários? Pois bem, hoje eu escolhi um deles. Escolhi o fundo VILG11, fundo de logística, gestão 20 Compass. Vou falar um pouquinho sobre perspectiva que a gente tem para o fundo. E aí você vai tirar suas conclusões. O que você acha? Se você concorda ou não, se você entende que o momento é positivo, negativo, enfim. Lembrando que isto é uma recomendação de compra? Não. Isto é uma recomendação de venda? Não. Isto aqui é um conteúdo para que você aprenda, coloque mais elementos na sua análise de fundos imobiliários, porque o que eu vou falar do VILG vale para todos os fundos, especialmente fundos de tijolos. O VILG11 é um fundo do segmento logístico, ou seja, o seu patrimônio estará majoritariamente alocado em imóveis, ativo físico, no segmento logístico. Aqueles condomínios logísticos alugados para empresas como Mercado Livre, Amazon, Shopee e por aí vai. Ou empresas mesmo que utilizam para fazer estoque. O negócio é atividade logística e o varejo é um cliente muito forte, mas não é o único. Coca-Cola utiliza, empresas do setor automotivo utilizam condomínios logísticos. A logística é uma atividade que ganhou notoriedade no Brasil, especialmente naquele momento da pandemia. Porque com as pessoas enclausuradas em suas casas, o consumo se voltou muito para o online. E o consumo online requer uma malha logística extremamente eficiente por parte do vendedor para que ele possa fazer o produto chegar o mais rápido possível na casa do seu cliente. Quem nunca fez uma pesquisa aí de um produto na internet, dado que o preço estava igual ou no mínimo muito parecido, o divisor de águas entre comprar na loja A ou na loja B foi o prazo de entrega. Então, justamente de olho neste desejo do cliente, que muitas varejistas começaram a expandir suas malhas logísticas, começaram a demandar condomínios logísticos mais eficientes, mais modernos, porque a própria atividade logística dessa turma ela ficou muito mais robotizada, então você precisava aí de equipamentos no sentido de real estate, imóveis mais modernos para poder abarcar toda essa tecnologia neste real estate. E a gente observou condomínio logístico indo muito bem neste mundo de pandemia e pós-pandemia. A vacância logística no Brasil está em patamares historicamente extremamente baixos. O preço de locação por metro quadrado subindo e os fundos de logística acabaram florescendo. O VILG é um destes fundos. Eu separei 3 relatórios gerenciais porque a gente vai dar uma olhadinha sim, como está o portfólio do fundo, algumas métricas importantes, mas eu quero mostrar como este fundo atravessou um momento difícil, a sua precificação foi severamente penalizada, este momento difícil vem sendo muito bem endereçado pela gestora, e o momento difícil que ele passou foi simplesmente algo que é natural na atividade imobiliária. Em algum momento você vai atravessar por alguma vacância, só que o mercado de fundos imobiliários no Brasil ele ainda é um mercado mimado. O investidor é mimado. O investidor ele compra um fundo imobiliário que está 100% locado e se aquele fundo numa determinada janela ele fica com 10% de vacância, o investidor médio de fundos imobiliários ele joga este fundo na lama. Parece que virou o pior fundo do mundo, porque ele tem 10% de vacância, 12% de vacância. Como se isso fosse o fim do mundo. Pode ser o fim do mundo, pode ser o presságio do fim do mundo se você tem ativos ruins, que é um tipo de análise que, infelizmente, a maior parte dos investidores não faz. Fica olhando só para dividend yield, para PVP e esquece de olhar os ativos. Tá? Então eu vou contar essa historinha que começou lá em 2023, atravessou 2024, pega esse começo de 25, para a gente entender como é que o fundo tinha uma condição de ocupação bem elevada, veio a vacância, penalizou a renda e ele vem recuperando e o mercado não deu a devida atenção para todo o movimento. Vamos lá, começando com o nosso relatório gerencial lá no final de 2024. Antes de mais nada, deixa eu abrir aqui a minha plataforma chamada Economática, onde eu tenho o histórico de rendimentos do VILG.
Observe aqui como lá em 2022, 2023, ele tem majoritariamente uma distribuição na casa de 70 centavos por cota. Ok, muito bem, obrigado, o fundo vinha distribuindo 70 centavos, todo mundo super feliz, né? Ocorre que, quando a gente chega lá em 2024, eu peguei o relatório de novembro para te mostrar este gráfico aqui. Vamos lá. Observe que desde o final de 2023, ele já vinha rodando com os rendimentos abaixo de 70 centavos. Ele veio para 65, 64. No começo de 2024, ele chegou a bater 56 centavos por cota. Depois foi para 60, teve uma elevaçãozinha aqui, voltou para os 60. E eu chamo a atenção para um fator adicional. Esta linha verde e esta linha azul, ambas tracejadas, formavam o guidance, a expectativa que o gestor tinha de gerar de distribuição. Note como ele tinha um guidance aqui entre 65 centavos e deve ser uns 72 aqui ou 73 centavos por cota. E aí esse guidance cai bruscamente, de tal sorte que aquilo que era o mínimo que ele esperava distribuir virou o máximo e o mínimo veio aqui para 55 centavos por cota. Por que esse guidance caiu? Por que essa expectativa de distribuição do VILG caiu? A expectativa de distribuição do VILG caiu na esteira deste cara aqui, ó. Você teve vacância no VILG. A linha azul é a taxa de ocupação do VILG. A vacância é o inverso da ocupação. A área vaga mais a área ocupada é igual a 100%. Se você tem uma ocupação de 86%, é porque você tem 14% de área vaga, porque a soma dos dois dá 100%. Então note que a vacância do VILG, ela chegou a bater aqui próximo de 14% no final de 2023. E ela veio, a gente ficou ali com esses 14%, depois veio para 10% de vacância, 9% de vacância, tudo aqui ao longo de 2024. Nesta janela específica foi que a gente viu o fundo fazer o quê? Reduzir as suas distribuições. Ora, a área está vaga, não está gerando renda. Se ela não está gerando renda, eu tenho menos a distribuir para o meu cotista. Fora isso, aquela área que está vaga, ela além de não estar me gerando renda, ela começa a me gerar despesa, porque o condomínio e o IPTU dessa área vaga, eles precisam ser pagos. E óbvio, se não tem locatário lá pagando isso, o proprietário é quem deve pagar. Então note que a vacância ela penaliza não só a receita, como a linha de despesa. Ela diminui a minha linha de receita e aumenta a minha linha de despesa operacional. Aí o rendimento do VILG caiu. E aí eu volto para o nosso comecinho aqui, quando eu disse que o investidor de fundo imobiliário, ele tem, na média, espero que você não, porque você acompanha os conteúdos aqui no nosso canal e você já entendeu que não é assim que a banda toca, mas na média, infelizmente, o investidor ele tende a perpetuar o momento do fundo. Então se o fundo está 100% ocupado gerando renda, o investidor perpetua, ele acha que vai ser para sempre assim. E quando o fundo está com 10% de vacância, 12% de vacância, o investidor perpetua, fala, vai ser para sempre assim. E nenhum dos dois é verdade. O ativo não vai passar 100% do tempo ocupado, mas o ativo, se tem qualidade, ele não deveria ficar com 10% da sua BL, né? 100% do tempo vaga. Alguma redução você vai ter. Você pega shopping center, por exemplo, raramente você tem um shopping center 100% ocupado. Mas quando essa vacância passa ali dos seus 7%, 8%, você já começa a achar meio estranho. Pode bater? Pode, mas é pontual, depois volta. E o mais importante aqui é que o gestor já estava avisando que a coisa iria melhorar, mas o mercado ignorava solenemente. Como é que eu percebo que o mercado ignorava solenemente? É só a gente olhar isso daqui, ó. Cotação do VILG ao longo do tempo. Então vou voltar lá, ó, começo de 24. Ele estava R$90. Ele já refletia um cenário mais azedo. Por quê? Porque no finalzinho de 2023, quando ele ainda estava distribuindo 70 centavos por cota, ali setembro, outubro, ele estava negociando na faixa de R$100. Aí o rendimento começou a cair e ele veio 95, 90, né? O rendimento veio caindo ainda mais, 80 e pouco. Ele chegou a negociar no momento mais duro ali no final do ano passado, final de 2024, ele chegou a negociar abaixo de R$70. Olha aqui, ó, fechamento dessa data, 69,59. Nestes pregões aqui, ó, entre os dias 10 de dezembro e o dia 13 de dezembro, ele fez mínimas abaixo de R$70, tudo na casa dos R$69. Mas passou bons dias aqui na faixa de R$70.
E eu estou falando de dezembro de 24. O gestor já vinha avisando que essa renda iria subir. Olha esse outro relatório que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse relatório aqui ele é de março de 2024. Então eu voltei ainda antes, né? Lá no começo de 2024. Ele já começava a informar algumas locações. Olha aqui, ó, locação de mais de 17 mil metros quadrados no Castelo Business Park, locações de mais de 14 mil metros quadrados no Caxias Park, né? Extensão do contrato, então você não ia ter mais vacância no Cachoeirinha, ao invés dessa área ficar vaga, estavam estendendo o contrato. Eram notícias positivas para o fundo. Deixa eu descer aqui. Olha lá, tá vendo? Aqui ele detalha as locações, tá, turma? Locação do Castelo, ele marca a área que estava sendo locada, do Caxias a mesma coisa. Então, lá em março de 24, ele já estava informando, olha, vai melhorar. Tá, não tá legal? Não tá legal. Olha aqui, ó, distribui 56 centavos no mês, 58 no outro, não tá legal. Lá em março de 24, o cotista olhava até junho de 24 e ele enxergava o quê? Olha o guidance qual era. 55, 65. Então, no melhor cenário, era voltar para o 65, que era o mínimo que ele tinha há 6 meses atrás, 7 meses, 8 meses atrás. Mas a gente precisa fazer interpretações para além disso. Ora, se eu estou locando esta área, a minha renda tende a subir. E eu preciso lembrar que quando eu alugo um imóvel, ele não começa a gerar renda no mês seguinte para mim. É praxe existir um negócio chamado carência. O que é a carência? Carência. A carência, gente, é assim. Quando eu alugo um imóvel, eu falo para o locatário, olha, está valendo a partir de hoje. Nos 6 primeiros meses, você não paga aluguel, mas você vai pagar condomínio IPTU. Então eu já deixo de sangrar o meu bolso dessas despesas. Ufa, melhorei meu fluxo de caixa. E daqui a 6 meses eu começo a ter a receita. Vou melhorar ainda mais meu fluxo de caixa. Eu posso combinar um negócio diferente. Nos 3 primeiros meses, carência de 100%, você não paga nada. No 4º, 5º e 6º mês, 50% de carência, você vai pagar metade do aluguel. Isso é tratativa comercial. O que eu quero te dizer é que é absolutamente comum você ter alguma carência no começo do contrato. Um escritório na Faria Lima tem carência no começo do contrato. Um condomínio logístico dentro do raio 30 de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo ou em Extrema, em Minas Gerais, lugares onde o locatário quer estar. É comum você ter essa carência. Ou seja, não é no momento que eu alugo que efetivamente eu já vou ter esse impacto super positivo na minha receita. É mais adiante. Mas eu já preciso colocar isso na conta. Eu já preciso, de alguma forma, tentar antever que, olha, a minha receita subirá. Tanto é que, quando a gente chega lá no relatório de novembro, o gestor começa a dar essa informação. Olha aqui ele falando já pra gente, ó, turma, isso aqui é o 2º semestre, ó, olhe como o guidance do 2º semestre já sobe. Ele sai daquele mínimo de 55 para um mínimo de 60. Ele sai daquele mínimo de 65, vai para um mínimo de 67. E ele já avisa, ao longo de 2025, no final de 2024, ele já começava a avisar, ao longo de 25, essa escadinha vai subindo. Por quê? Porque eu estou fechando contratos de locação e essas carências elas vão caindo, né? E eu vou melhorando. Vamos aqui ao começo do relatório do VILG de novembro. Observe aqui que ele traz notícia. Olha, ele vendeu um imóvel, o que é positivo, né? Porque é lucro imobiliário, já ajuda. Ó, resultado não recorrente de 42 centavos por cota. Mas mais do que isso, eu quero chamar a atenção aqui, ó, Caxias Park, 100% locado. Então, neste mês, ele assinou 2 contratos de locação que zeravam a vacância do Caxias. Então, ele vinha efetivamente gerando um fluxo de boas notícias, diminuindo as vacâncias que existiam nos imóveis. Tanto é que o Caxias ficou zerado. E este gráfico chama muita atenção. Note que ele informava, olha, no final de 2024, eu já tenho mais 1 centavo esperado de crescimento na minha receita recorrente por final de carência. No primeiro trimestre de 25, além daquele 1 centavo anterior, tá vendo esse azul escuro? É esse 1 centavo anterior aqui. Eu tenho mais 3 que vão surgir porque as carências vão estar caindo. Final das carências. No segundo trimestre de 2025, além dos 4 centavos anteriores, que 4 centavos são esses? Este 1 centavo aqui e esses 3 centavos aqui. Olha o azul escuro, fim das carências anterior. 4 centavos. Eu tenho mais 2 centavos aqui
novos. Então, ao final do segundo trimestre de 2025, a expectativa do VILG era de ter 6 centavos a mais por cota de receita recorrente em relação ao que ele tinha ali em novembro. Por isso que quando a gente vem para este gráfico aqui, quando a gente vem para esse gráfico, a gente vê essa escadinha subindo. É o gestor avisando o quê? A minha distribuição crescerá. Eu vou mês a mês entregar mais rendimento por cota. Por quê? Só não vou fazer isso se o meu inquilino não pagar o aluguel. O inquilino pagou aluguel, eu vou distribuir mais. Vamos pegar um relatório gerencial ainda mais recente, de março de 2025, o último disponível no momento que eu gravo esse vídeo. Ele continua avisando, olha, tem locação nova. Tá aqui, ó, aluguei mais de quase 19 mil metros quadrados. E agora vamos buscar tais informações. Aluguei mais um pedaço lá no Osasco, mais um pedaço no Caxias, mais um pedaço em Porto Canoa e no Extrema Business Park. Quando eu somo todas as áreas que foram alugadas nesses ativos, quase 20 mil metros quadrados, praticamente 19 mil metros quadrados. Aí ele detalha cada uma desses aluguéis aqui, mas fato é que agora ele já indica, inclusive, o terceiro trimestre de 2025. Para o terceiro trimestre de 2025, a gente tem mais quase 2,5 centavos de carências do trimestre anterior e mais 2 centavos aqui do próprio trimestre de 2025. Tudo isso fazendo com que a perspectiva de rendimento, olha lá, ela já atinja aquele 67,72 e fique por ali, de uma forma bem interessante, porque é recorrente aluguel, gente. Vamos comparar aqui com o gráfico anterior, que ele já vinha dizendo, olha, quando chegar ali em meados de agosto, a gente já está vislumbrando no mínimo 67 e no máximo 0,72. Essa informação, quando a gente olha agora, tá lá, ó, agosto, setembro, 67,72. O que aconteceu com o rendimento desse fundo? Vamos dar uma olhadinha no rendimento? Tá aqui, ó. Olha só, ele estava lá em 58, lembra? 56, 58. Aí foi pro 65, voltou pro 60. Olha aqui esse comecinho de ano, olha. Final de 2024, tava em 62, foi para 63 em dezembro, 65 em janeiro, 66 em fevereiro, 67 em março. Ele já está no topo do guidance. Isso me dá certa tranquilidade de acreditar que mais adiante as próximas distribuições estejam muito mais próximos dos 70 e dos 72 do que dos 65 e dos 67. Já está mais confortável, né, de estar perto do topo do guidance. Crescimento de renda. Ocorre que, o que acontece? A cota não reagiu como era tão esperado assim. A cota até subiu um pouquinho, veio lá para os R$80. Veja, ela não voltou para os R$90 que ela estava ali antes de começarmos a ver esse rendimento cair por conta da vacância que era temporária, e a gente já viu que é temporária. E, inclusive, no começo de abril, por conta aí de todos os elementos internacionais afetando os ativos de risco, envolvendo a guerra tarifária, enfim, ela voltou para baixo dos R$80. Mas fato é que o mercado ainda não reconheceu integralmente o quê? Olha a ocupação do VILG onde já está. 97%, 3% de vacância, irrisório. Então o mercado ainda não reconheceu isso. O fundo endereçou aquele cenário que ele tinha mais de 13% de vacância, quase 14% de vacância, ele endereçou isso. Ele vem enxugando ao longo do tempo. Notícia positiva. Isso ainda não está refletido. A pergunta que você deve estar fazendo é, Ricardo, é para comprar, é para vender, o que eu faço com o VILG? Aqui o meu objetivo era te mostrar a situação do fundo. As nossas escolhas estão aqui no site da Finclass. Os nossos assinantes acessam aqui o site da Finclass, tem a opção de clicar aqui em carteira, na parte de carteira eles vão lá, vão preencher o valor que eles querem, se eles querem uma carteira de valorização, se eles querem uma carteira de renda, enfim, seleciona aqui, né, que tipo de carteira você quer, coloca o patrimônio que você tem e ele gera a lista de ativos. Os fundos imobiliários estão aqui, a lista toda está aqui, a lista de seleção de fundos está aqui, os assinantes da Finclass sabem se VILG está aqui ou não, quais são as escolhas que nós temos no segmento logístico e nas outras. E se você quiser se juntar aos assinantes Finclass, este é o melhor momento do ano. Né? No aniversário da Finclass, o único dia no ano, você pode assinar a Finclass com 50% de desconto. Isso só acontece no dia 24 de abril. Para você participar e conseguir esse descontaço e se juntar aos assinantes da Finclass e conhecer toda a lista de fundos recomendados que nós temos, mas não só fundos imobiliários, o que a gente tem de renda fixa, ações, etc. Receber nossos relatórios, ter todo o conteúdo das aulas que a gente tem aqui. Finclass é uma plataforma maravilhosa. Você tem aulas aqui incríveis com grandes nomes do mercado. Howard Marks, Fábio Giambiagi, Marcos Lisboa, enfim,
só fera. Tudo isso com 50% de desconto no dia 24 de abril. Para você participar, tem link aí na descrição. Acesse a lista de espera e se junte à Finclass no dia 24 de abril, certo? Voltando aqui ao nosso querido VILG, uma alavancagem que está confortável. A gente observa aqui, né, que o fundo tem 300 milhões em obrigações financeiras, mas isso vai ser ao longo dos próximos anos. Líquido de aplicações financeiras, isso vira 229 milhões. Se a gente observar aqui, ele tem 78 milhões em caixa, tá vendo? Aplicações financeiras, 78 milhões em caixa. Aí você fala, nossa, Ricardo, ele deve 300 milhões e só tem 78 milhões em caixa. Calma, ele não vai pagar isso amanhã. Isso é ao longo dos próximos anos, né? Em 2025 são 16 milhões, em 2026 30 milhões, em 2027 25 milhões. Ou seja, ele tem caixa hoje suficiente até o final de 2027 para as obrigações financeiras. Até lá, você pode ter ingestão ativa, ter emissão de cotas, um monte de coisa para fazer. Então a alavancagem está confortável, tá? O status da alavancagem é confortável. Como eu te coloquei, uma carteira super diversificada. A gente observa lá, ó, o maior locatário tem 14% de participação apenas, e depois disso nenhum outro tem mais do que 10%, pelo contrário, o maior tem 7%. Você chega num ponto ali que a maior parte da pizza é dividida por mais de 50 locatários. Em boas regiões, como eu citei para vocês, a gente está falando de Minas, São Paulo, Espírito Santo, que é um polo logístico importante também. É um fundo que tem aí 1.700 bi de patrimônio, 1.900 bi de ativo, valor de mercado em 1.200 bi e alguma coisinha, ou seja, tem um desconto em relação a patrimonial na ordem de 30%. A cota, mais uma evidência aí, né? A cota está bem machucada. Nesse nível de distribuição, ali ao redor de 72 centavos por cota, ao preço de tela, que a gente viu que estava ali no último pregão perto de R$ 77, R$ 78, quase 12% ao ano de renda. Pensando no 72, onde ele vai chegar. Parece um nível de rendimento interessante. O que eu procurei aqui mostrar para vocês foi um cenário em que o gestor veio trabalhando, melhorando as condições de geração de receita do fundo, mas a precificação de tela parece que continua precificando um cenário de vacância mais aguda que já não existe mais. A vacância física já não existe mais. E a financeira, ela vem mês a mês melhorando. Por quê? Porque as carências dos novos contratos vão caindo. Inclusive, essa nova ocupação foi feita sem castigar o preço de locação. Porque às vezes, para alugar um imóvel, a gente cede no preço para alugar ele rápido. E não foi isso que o gestor fez. Pelo contrário, note que essa linha azul aqui mostra o preço médio de locação do VILG por metro quadrado no último ano. Então ele sai de menos de R$ 22 e se aproxima dos R$ 23. Logo, né? Isso aqui tem dois efeitos. Primeiro, a correção por inflação dos contratos já existentes, mas também os novos contratos vindo em patamares mais elevados, porque a simples correção por inflação não seria suficiente para poder fechar todo esse buraco. Então os novos contratos vêm chegando em preços bem interessantes também. Agora eu quero que você coloque nos comentários o que você achou deste overview que a gente fez pelo VILG. A gente fugiu do óbvio de ficar listando, olha, ele tem esses ativos, ele distribuiu isso. Eu quis contar uma historinha dos últimos 18 meses, mais ou menos, do momento do fundo nesses 18 meses, como a gestão endereçou e como o mercado, na minha leitura, ainda não percebeu efetivamente, pelo menos no preço isso não está refletido, todo o trabalho que foi feito pela gestão. Gostou deste modelinho de vídeo? Quer ver algum fundo imobiliário específico neste formato? Coloque aí nos comentários que fundo imobiliário você quer ver nesse formato. Se você tem VILG ou não na sua carteira, se você gosta desse fundo, se você não gosta, eu quero saber, conte para mim, o espaço é teu, certo? E tenha certeza, eu voltarei com mais sobre fundos imobiliários para vocês. Um grande abraço e até a próxima.